Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que diz assim, versículo 18: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Diga após mim, diga: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Diga após mim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, eu trago um tema para esta mensagem, e o tema é grande omissão ou grande comissão. Repita após mim no 3, 1, 2, 3 e já. Grande omissão ou grande comissão? Esse tema, ele é muito sugestivo, pois o texto fala sobre a grande comissão. Meus queridos irmãos, há pelo menos 5 textos na Bíblia Sagrada que fala sobre a grande comissão. A saber, o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo de número 20. Quem não se lembra do texto de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo de número 20, mais precisamente o versículo de número 15, que diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O texto de Lucas 24, 44 ao 53, fala também da grande comissão. E não somente esses textos, o João, capítulo de número 20, versículo 19 ao 23, também fala da grande comissão. E quem não se lembra de Atos, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 8, eu creio que toda a igreja conhece o versículo de número 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. De todos esses textos, eu quero fazer, ou desejo fazer, porque não é fácil, mas desejo fazer a exposição de Mateus 28, versículo 18 ao versículo de número 20. Precisamos dizer aos irmãos que esse texto que nós lemos é um dos textos mais interessantes, é um dos textos que é um cerne da estratégia missionária, é um dos textos poderosos para a evangelização de Bacabal, do estado do Maranhão, do Brasil e de todas as nações, e até mesmo de todos os continentes. Esse texto, irmão, ele nos ensina como evangelizar, ele nos dá força para evangelizar, ele nos dá o método da evangelização, e por fim ele fala que o Senhor Jesus irá conosco em todas as nações, pregar a todas as etnias, irá conosco em todos os lugares. Nenhum missionário está só, nenhuma família de missionários está só. A palavra do Senhor termina dizendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele fecha com a palavra:
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certa vez, um pastor, ao chegar na igreja, eu já contei isto em vários lugares, mas preciso contar aqui. Ele chegou na igreja, começou a administração daquela igreja, e todo culto ele pregava sobre Mateus 28, versículo 18 ao 20. Na terça-feira, Mateus 28, 18 ao 20. Na quarta, na quinta, na sexta, em todos os cultos, no domingo, até que o irmão incomodado chegou para ele e disse: pastor, a sua Bíblia só tem Mateus 28, versículo 18 ao 20, ou porventura o senhor só sabe pregar esse texto? O pastor, de forma educada, olhou para o irmão e perguntou: você já está evangelizando nos hospitais? Ele disse: ainda não, pastor. Você já está evangelizando nos presídios? Ele disse: ainda não, pastor. Você está evangelizando os vizinhos? Ele disse: ainda não. Você está evangelizando os membros da sua família que ainda não aceitou a Jesus? Ele disse: ainda não. Pois, irmão, me aguente, porque eu vou continuar pregando, e só vou parar de pregar Mateus 28, 18 ao 20, quando de fato você viver tudo aquilo que está no texto. Porque o sermão não é apenas informativo, o sermão é transformação, o sermão é mudança de mente. Se você vem para a igreja, ouve sobre o perdão, mas não perdoa, é sinal que você precisa ouvir sobre perdão durante todo o ano. Se você vem para a igreja, ouve sobre evangelização e não evangeliza, é sinal que você ainda não está vivendo o que você está ouvindo. Tiago nos ensina que nós não precisamos ser apenas ouvinte, mas nós devemos ser praticantes. Louvado seja o nome do Senhor. No Sermão do Monte, Jesus finaliza o seu sermão, que compõe nos 3 capítulos, do capítulo 5 ao 7, e no final ele traz uma ilustração de algumas pessoas. Uma delas construiu a sua casa sobre areia, veio o vento e a casa caiu. Mas tinha uma outra pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio as tempestades, veio os vendavais, veio as intempéries, veio os momentos difíceis, mas a casa permaneceu, porque estava sobre a rocha. Assim é todo aquele que não é apenas ouvinte, mas que é praticante da palavra de Deus. Levante as suas mãos, só quem é praticante da palavra de Deus. Se você for praticante da palavra de Deus, vai vir os ventos, vai vir os vendavais, vai vir as chuvas, vai vir as tempestades, mas a sua casa permanecerá de pé. Por quê, pastor Rodinei? Porque a sua casa está sobre a rocha. Você não é apenas um ouvinte que entra no ouvido direito e sai pelo esquerdo. Você é um praticante das escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer um recado de Deus para a sua vida. Deus não deseja transformar a sua igreja em um clube social. Aleluia. Apesar da igreja ter koinonia, ter comunhão, mas a igreja não é um clube social. A igreja é um ajuntamento de santos. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de Jesus se agradar com esta igreja cheia, mas Ele não quer nesta igreja espectadores, Ele quer praticantes da palavra de Deus. Nós estamos cheios de espectadores, cheios de consumistas. Jesus não quer espectadores, Jesus não quer consumistas, Jesus quer
é praticantes. Qual é a importância de praticarmos a palavra, pastor? É porque o praticante não dá trabalho, o praticante é maduro, o praticante vive a palavra, o praticante é cheio do Espírito Santo, o praticante não perde a oportunidade para evangelizar. Ah, meu irmão, o praticante, ele não precisa de um programa ou de uma agenda para evangelizar. Na segunda ele evangeliza, na terça ele evangeliza, na quarta ele evangeliza, na quinta ele evangeliza, na sexta ele evangeliza, no sábado ele evangeliza, no domingo ele evangeliza, no trabalho ele evangeliza, se ele conversa com os vizinhos, ele evangeliza. Por quê, pastor? Porque a evangelização não é apenas uma agenda, é o estilo de vida, faz parte da essência. Só quem quer ter a evangelização como estilo de vida, levante as suas mãos. O Espírito Santo está disponível, o Espírito Santo está na casa, o Espírito Santo está presente. Se ele te encher, será impossível você ficar parado, será impossível você viver uma vida sem frutificação, uma vida sem multiplicação, ou uma vida abundante nele. Aleluia. O Espírito Santo quer nos encher, que nós venhamos viver a essência. Mas o que é que esse texto quer dizer, pastor? Nós vemos nesse texto, meus amados irmãos, a abrangência da grande comissão. Qual é a abrangência da grande comissão? Versículo de número 18, diz: toda autoridade. Diga, toda autoridade. A abrangência da grande comissão é toda. Não é uma pequena autoridade, não é um pouco de autoridade, não é um pouquinho de autoridade, é toda a autoridade. Versículo 19, a abrangência da grande comissão é todas as nações. Diga, todas as nações. Todas as nações. Há pelo menos 197 nações catalogadas. Todas as nações. Todas as nações, que corresponde a todos os continentes. As nações da Ásia, as nações da África, as nações da Europa, a Europa que hoje é pós-cristã, a Europa que teve várias igrejas, e que as igrejas estão sendo transformadas em bares, e que as igrejas estão sendo transformadas em clubes, e que a igreja está esvaziando, é pós-cristã, eles não querem conversa com Jesus. A Europa está sendo islamizada. Se você olhar para a França, os islâmicos estão tomando de conta da França. Há uma guerra. Daqui uns dias vai ser difícil alguém na França dizer que é cristão, porque os islâmicos, muitos deles que são totalmente extremistas, eles são diferentes de nós. Nós dizemos: você quer aceitar Jesus? A pessoa diz: não quero. Tudo bem. Os islâmicos, eles chegam, os extremistas, ou você aceita Maomé, ou você morre, ou você aceita Maomé, ou você é perseguido. Meu irmão, nós precisamos acordar. É todas as nações, não é só Aquabiú, não é só o bairro da Areia, não é só Bacabal, não é só Maranhão. Diga aí para o seu irmão que está ao lado, diga para ele: meu irmão, amplie a tua visão, amplie a tua visão, amplie a tua visão. Não é só o Maranhão, não olhe só para o Maranhão, não olhe só para o Brasil, amplie a tua visão. Vamos olhar para os indígenas, vamos olhar para os ciganos, vamos olhar para os pobres dos mais pobres, vamos olhar para os ricos dos mais ricos, vamos olhar para os quilombolas, vamos olhar para as etnias, vamos olhar para os 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram a palavra Jesus. Isso deve gerar em nós consciência.
Imagine, irmão, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram a palavra Jesus. O texto também nos ensina que nós devemos ensinar todas as coisas que aprendemos com o Senhor Jesus. Olhando para esse texto, meus amados irmãos, nós precisamos fazer algumas perguntas. E a pergunta que eu faço é: por que evangelizar e fazer missões? Olha aí para o seu irmão, de forma pedagógica, pergunte para ele: meu irmão, você sabe a diferença entre evangelismo e missões? Se você sabe, me responda por gentileza. O que é evangelismo e o que é missão? Eu vou dar tempo para você responder o seu irmão aí, tá bom? Diga: evangelismo é pregar onde você está, e missões é mais abrangente, é você enviar alguém ou você ir pregar em lugares que ainda estão bem distantes, como por exemplo até os confins da terra. Em Bacabal nós evangelizamos, mas em Moçambique é missões. Ou nós iremos, ou nós enviamos. Ou nós enviamos, ou nós iremos. Se nós não formos, vamos enviar, para que a igreja em Bacabal tenha a presença de um missionário em cada continente deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por causa da redenção, nós devemos evangelizar. Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Olha só o que ele disse, olha só o que ele falou: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, irmão, nós devemos evangelizar, porque o Senhor Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Eu preciso dizer a você que o Senhor Jesus não nos deu o ministério da briga. O Senhor Jesus não nos deu o ministério da divisão. O Senhor Jesus não nos deu o ministério da confusão. Esse ministério aí é do diabo e do inferno. Qual foi o ministério que Jesus nos deu? O ministério da reconciliação. Porque assim como Jesus nos reconciliou com Deus, Ele nos usa para reconciliarmos o mundo com Ele e com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se alegrar levantando a sua mão. Nós fomos reconciliados com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. A tua justiça seria impossível de reconciliar você com Deus, mas o sacrifício de Cristo te fez ser reconciliado com Deus. Não é sobre a tua justiça, não é sobre o teu dinheiro, não é sobre a tua formação, não é sobre os teus títulos, não tem nada a ver com isso. Deus te aceitou por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! Mas Ele nos deu algo mais. Ele nos deu a palavra de reconciliação. Na sua boca tem a palavra de vida, na sua boca tem a palavra de perdão, na sua boca tem a palavra de reconciliação, na sua boca tem a palavra de milagre. Na sua vida, onde você pisa, a bênção, você carrega a bênção, porque você é filho de Deus, e a ordem de Deus é ser tu uma bênção, ser tu uma bênção para a tua família, ser tu uma bênção para os vizinhos, ser tu uma bênção na cidade de Bacabal. Deus te chamou, Deus chamou a tua família para ser uma bênção. A sua boca não deve ser usada para palavrões.
A sua boca não deve ser usada para palavras torpes. A sua boca não deve ser usada para propagação de fuxico. A sua boca não deve ser usada para o disse-me-disse. A sua boca, ela deve ser usada, as suas palavras é palavras de reconciliação. As suas palavras é palavras de vida. As suas palavras é palavras que levantam o que está caído, o que está oprimido e o que precisa de vigor. Aleluia! Glória a Deus. E ainda nesse texto, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores. Diga, embaixadores. Imagina se o governo do Brasil te chamasse para ser embaixador do Brasil. Eita, você faria um grande culto. Você chamaria a igreja: eu sou embaixador do Brasil. Eu sou embaixador. Se o Donald Trump e outros presidentes chamassem para ser embaixador. O que é um embaixador? É um representante. Eu não sei se eu vou ser embaixador do Brasil e nem nos Estados Unidos, mas uma coisa eu sei também que você é o embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo. Não envergonhe Cristo. Você é um representante de Cristo lá naquela escola. Você é um representante de Cristo lá na tua faculdade. Você é um representante de Cristo lá no IFMA. Você é um representante de Cristo lá no banco. Você é um representante de Cristo lá nas repartições públicas. Você é um representante de Cristo lá na sua empresa. Você é um representante de Cristo na sua rua. Você é um representante de Cristo no seu bairro. Você se alegra com isso, meu irmão. Você não é qualquer coisa, você é o representante de Cristo, você é o embaixador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para isso. Por que nós devemos evangelizar? Porque nós somos embaixadores de Cristo, porque é impossível sermos abraçados por Cristo e não abraçarmos as nações. Eu acho que essa frase é da minha esposa. É impossível sermos abraçados por Cristo e não abraçarmos as nações. Cristo me abraçou, pois agora eu vou abraçar as nações. Aleluia. Um certo missionário chamado Stude, ele diz: apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Você pode repetir essa frase para nunca mais você esquecer? Diga após mim: apenas uma vida. Mais forte: apenas uma vida, logo passará. Apenas o que for feito para Cristo. Diga: apenas o que for feito para Cristo permanecerá. Tudo que você fizer para você não vai permanecer, porque tudo passa, mas o que tu fizer para Cristo, irmão Nil, permanecerá. O que o irmão Tiago fizer para Cristo, permanecerá. O carro vai passar, o emprego vai passar, a família vai passar, os seus dias vão passar, a adolescência já passou para alguns, a idade da juventude já está passando, já está chegando a idade da melhor idade, vai passar também, mas tudo que você fizer para Cristo permanecerá. Quem quer fazer para Cristo? Aleluia! Feche os teus olhos, diga para Ele: Senhor, eu quero fazer mais. Ore nesta noite: Senhor, eu quero fazer mais.
Senhor, eu quero produzir mais. Senhor, eu quero investir mais. Senhor, eu quero me gastar e deixar ser gastado na tua obra. Eu quero fazer mais. Eu quero ser bênção na tua obra. Eu quero ser um agente de Deus na tua obra e no teu reino. Eu quero ser um DNA, Senhor, teu na minha empresa. Eu quero fazer mais, porque o que você fizer para Cristo permanecerá. Mas, meus irmãos, nós já iremos finalizar e eu me encaminho para o final. Porque nós devemos evangelizar? Por causa de Deus, que é o dono da missão. David Bosch, ele diz de um termo latim que quer dizer missio Dei. Missio Dei do latim para o português quer dizer a missão de Deus. Se os obreiros esquecer da missão, pastor Aguiar, a missão não vai parar. Sabes por quê? Porque o maior interessado na missão é Deus. Deus é o dono da missão. É por isso que a missão não vai parar. Você sabe que o Senhor Jesus disse em João 20, 21? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Diga aí para o seu irmão: olha, você não é melhor do que Jesus, viu? O papai enviou Jesus para ser missionário. Ele pode te enviar também. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio também. Sabe o que David Livingstone ele diz? Deus tinha apenas um filho, e desse filho ele fez um doutor, desse filho ele fez um engenheiro. Deus tinha apenas um filho, primogênito, e desse filho ele fez um missionário. Você não sabe o peso do que é ser um missionário. Queridos pais, que o seu filho seja doutor, que o seu filho seja psiquiatra, que o seu filho seja psicólogo, que o seu filho seja prefeito, vereador, engenheiro, acadêmico, que o seu filho possa galgar as melhores posições, mas que juntamente com essa formação, que ele seja um agente de Deus, que ele seja um missionário, que ele seja um pregador do evangelho, que ele seja alguém que ama a Deus e que está disposto a viver a obra do Senhor. A outra pergunta que nós fazemos: onde devemos fazer missões? Comece fazendo missões em Jerusalém, mas a obra missionária ela é simultânea. Enquanto alguém prega em Bacabal, outros pregam no Maranhão, outros pregam no Brasil. Agora mesmo eu tenho uma amiga que ela está lá na Tailândia pregando o evangelho. Eu tenho uma outra amiga que estudou junto comigo no seminário CTM Vida, que largou tudo. Ela é idosa, ela é aposentada, ela largou tudo, está lá na Itália pregando o evangelho. Eu tenho um outro amigo que estudou junto comigo, está lá no Paraguai pregando o evangelho, largou tudo e foi pregar o evangelho. Eu tenho uma outra amiga, a Josi, ela está sendo missionária lá em Moçambique, pregando o evangelho. Uma das patrocinadoras da minha vida e da vida da minha esposa Vanessa, ela tem projeto em Moçambique, em Timor-Leste também. Se você pesquisar, Timor-Leste fica lá do outro lado do mundo, perto da ilha Fiji, bem distante, nos confins da terra. Ela não tem muitos recursos, mas ela tem sido usado por Deus para vender lanche, para promover vendas de roupas, e ela sustenta mais de 100 crianças com projetos missionários. Sabe o que é isso, meu irmão? É o ardor de pregar em todos os lugares. Eu quero te dizer nesta noite: amplie a tua visão. Imagine se a visão de Daniel Berg e Gunnar Vingre fosse igual à minha e fosse igual à sua. Quando nós dizemos não precisamos enviar missionários para fora, tem o mata-fome para pregar, tem o bom princípio
princípio para pregar. Se nós tivéssemos apenas esta visão e não ampliássemos, ou eles não tivessem essa visão, Daniel Berg e Gunnar Wingren não viriam para o Brasil. Mas como eles não tinham uma visão limitada, o Senhor moveu Daniel e Gunnar Wingren para vir para Belém, e através de um fogo, através da missão, através da obra missionária, estar aqui os muitos frutos. Mais de 22 milhões de assembleanos adorando e exaltando o nome do Senhor, são frutos da obra missionária de um casal chamado Daniel Berg e Gunnar Wingren. Vamos ampliar a visão, vamos investir em missão, vamos fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, quando é, pastor, que nós devemos pregar? Lá em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 2, ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Meu irmão, é urgência. Não temos tempo para brincar de sermos crentes e missionários. É a tempo e a fora de tempo, é em todo momento, é em toda oportunidade. Feche os teus olhos. Eu sinto de Deus em dizer para você: Deus vai criar agenda para você, Deus vai criar oportunidade para você pregar o Evangelho. Deus tem agendas para você, e quando Deus criar essa agenda, não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu peço agora ao Espírito Santo que comece a queimar, que comece a arder sobre a tua vida, que a chama do Espírito Santo venha crescer dentro de você, que o mover do Espírito venha te mover a tal ponto de ser irresistível a chamada de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Você pode dizer essa frase? Ai de mim, diga: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Espera aí, Espírito Santo, coloca temor e tremor agora. Diga de novo: ai de mim, diga: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, ai de mim, ai, 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 ai de mim, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Traz temor, Espírito Santo. Traz tremor, Espírito Santo. Não é medo de Deus, não é medo das coisas de Deus, é reverência, é temor, é respeito, é graça, é unção, é poder, é ser cheio do Espírito. Ai de mim se não anunciar, pois esta é uma obrigação e ela está imposta sobre mim. Eu tento parar, mas eu não consigo, porque o Espírito Santo me move. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a doutora Késia para nós louvarmos ao Senhor com o hino de número 515, e quando ela chega até aqui ao microfone, eu finalizo dizendo que a promessa do Senhor Jesus é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, receba esta palavra: Deus está com você, Jesus está com você, Jesus não te deixa, Jesus está com você, Jesus está com você nos dias bons, Jesus está com você nos dias maus, Jesus está com você em
todos os dias, até a consumação do século. Eu creio que nesta noite Jesus está vocacionando missionários. Eu creio que nesta noite Jesus está vocacionando missionárias. Eu creio que nesta noite Jesus está vocacionando pastores, diáconos, auxiliares e obreiros. E se você precisar ir, Jesus vai com você. Jesus vai com você. Jesus vai com você. Jesus não te deixa só. Jesus não te abandona. E Ele diz nessa noite: se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Por quê? Por quê, pastor? Porque Jesus está com você. Se você for lançado dentro da fornalha, o quarto homem, o Filho dos deuses, está com você. Nenhum cabelo será queimado, nenhuma roupa será queimada, não vai ter nem cheiro de fumaça ou de fogo sobre você, porque Jesus está com você, em nome de Jesus.